Olá pessoal, vamos falar aqui de mais um tema importantíssimo referente ao LGPD, né? A administração do condomínio, né? Como é que a gente vai ter certeza que a administração aí está adequada de acordo com o previsto aí na LGPD? Tem que questionar a administração se os computadores, mais uma vez, eles possuem logins e senhas individualizados. Outra coisa, tá? Existe troca periódica dessa senha ou me deram uma senha padrão, eu coloco na gaveta e para sempre vai ficar sendo essa senha. Não pode ser assim. Precisa criar um mecanismo, ver com o próprio profissional da TI, para que de 3 em 3 meses as senhas sejam trocadas aí, para que a gente tenha mais segurança no acesso aí, para que ninguém hackeie as nossas senhas, enfim. Também deve questionar a administração, né, de em que lugar e por quanto tempo os dados físicos são armazenados, documentação, enfim. Tem um armário com chave, aqueles armários antigos, ainda é feito esse sistema ou já está aí num formato digital. Tem muito documento solto na mesa, não pode ficar porque geralmente tem boleto, tem informação de moradores, do próprio condomínio que não pode ficar dando sopa aí para que ninguém pegue e não prejudique esses condomínios, né? Existe uma sala de arquivo, tem chave nessa sala, como é que é esse procedimento aí, onde são guardados os documentos se ainda são físicos, né? E outra coisa, tem uma eliminação periódica, por exemplo, passou lá 5 anos, são documentos que eu não vou mais utilizar, eles são rasgados, ou como é que é feito essa eliminação de documentos? Tem uma trituradora, né? A gente vê muito em filme, trituradora que você coloca papel e enfim, ele é todo aí triturado, rasgado. Quem sabe o condomínio não tenha que comprar um equipamento desse aí para triturar os documentos antigos, né? E aí a sala da administração e do arquivo, né? Tem uma câmera de segurança perto da porta, tem uma senha, uma chave que qualquer um pode entrar. Esses pontos aí a gente deve fiscalizar bastante e deve orientar o síndico para que ele faça essa alteração ou essa implementação para evitar aí riscos no que se refere à nossa LGPD, né? E outra coisa, os computadores possuem bloqueador de USB. Enfim, sempre que a gente vai falar de computador, vai perguntar se existe aí esse bloqueador de USB, ou seja, eu posso pegar o USB e colocar lá, ou se tem antivírus e qual frequência ele é atualizado. Já eu uso o antivírus que é de graça, enfim, aí é um problema, tem que ver direitinho com o técnico de TI se não é momento de colocar o antivírus aí mesmo que pago, para dar uma segurança maior aí nas informações do nosso condomínio, para evitar aí todo o transtorno que as penalidades da LGPD podem acarretar para o condomínio, né? Questionar onde os dados digitais ficam armazenados, se é numa nuvem, se é um HD externo, se o condomínio tem uma rede, quem tem acesso àquela rede, né? Enfim, existe escalonamento de acesso. O que é isso? O escalonamento. Por exemplo, o síndico tem acesso a todas as informações, sei lá, o zelador ele tem acesso apenas à informação administrativa, o porteiro tem acesso apenas à informação de dados. Então tem um escalonamento aí de que nível de acesso que eu tenho dentro do condomínio, né? E aí os arquivos armazenados ficam no servidor interno, enfim, onde que fica, onde está localizado o servidor, tem alguma portinha onde fica guardado esse servidor, quer dizer, com uma chave, ou qualquer um pode pegar lá, desplugar e levar embora a CPU, enfim, tem backup na nuvem, quer dizer, eu sei que para condomínio acaba sendo uma questão muito, às vezes, fora da realidade, mas backup na nuvem é uma realidade aí, não é tão caro, tá, gente? Tem disclaimer, enfim, senha nos arquivos, vai abrir um arquivo, pede uma senha, um arquivo de repente com todo o cadastro dos moradores, isso tem que ficar, fazer parte da nossa política de privacidade aí, determinar que se coloque senha nos arquivos, né? Enfim, se essas informações são compartilhadas por e-mail com terceiros, quem recepciona isso, a administradora, uma terceirizada, tudo isso tem que ficar previamente informado da nossa política, né? E qual o procedimento atualmente que o condomínio utiliza para fornecimento de dados para terceiro? Tem que ter uma espécie de termo de responsabilidade, enfim. A gente pode trazer aqui para vocês alguns exemplos, tá, gente? Clonagem de boleto, acho que a gente já ouviu falar bastante disso. Pessoas que têm o banco de dados de um condomínio mandam lá um boleto clonado,
falsifica lá o papel timbrado da administradora, infelizmente, e você recebe, porque todo mês você recebe o mesmo boleto, o mesmo papel timbrado, você acaba pagando, e quando você percebe não era o favorecido que deveria acontecer, era uma pessoa que fraudou, enfim, esse dinheiro vai cair numa conta de um estelionatário, de um criminoso, e você vai ter prejuízo, o próprio condomínio vai ter prejuízo, né? Já escutamos aí relatos de pessoas que saíram de empresa e colocaram lá um pendrive, um HD externo, pegaram toda a informação daquele condomínio, daquela administradora, levaram embora, depois de alguma forma queriam chantagear o dono da empresa ou o síndico para que devolvesse os dados mediante pagamento, né? Enfim, então venda de banco de dados, né? Então é complicado isso aí, pessoal, então tem que ficar muito atento. É uma lei que está começando agora a ser conhecida pelo universo condominial, mas a intenção aqui com esses vídeos é que vocês conheçam um pouquinho, vejam os detalhes de cada um dos pontos. Claro que eu não vou conseguir aqui esgotar todos eles, mas que vocês a partir de agora comecem a pesquisar, comecem a apurar direitinho para que o condomínio de vocês esteja sempre protegido, tá bom? Até o próximo vídeo.